ter uma vantagem estratégica sobre outras empresas de construção? Você quer saber quais os segredos das empresas que sempre vencem em obras públicas? Você precisa saber quais as etapas que uma empresa precisa seguir para participar de uma licitação de obra. Quais os procedimentos a empresa precisa aplicar e conhecer a fundo para melhorar a gestão de uma obra pública para obter lucro. Com isso, você terá vantagens sobre as concorrentes e poderá executar contratos milionários. Nesta série de vídeos sobre obras públicas com foco nas empresas, já falamos sobre benefícios de executar obras públicas. Se você perdeu, eu vou deixar o link aqui em cima. E também os 5 erros que as empresas cometem nesse setor. Também vou deixar o card aqui. Se você não assistiu, assista esses vídeos, são importantes. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês o checklist da nossa mentoria sobre diagnóstico da empresa que quer participar de licitação e executar obras para o governo. Todas essas etapas são detalhadas com profundidade nos nossos cursos, no grupo de WhatsApp, com os nossos alunos, em reuniões mensais. Eu espero que você goste desse vídeo e se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp ou colocar aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Ok? Vamos para o vídeo então. Vamos começar então falando de quais são as etapas que uma empresa ela precisa seguir para se preparar para ganhar uma licitação. Primeira coisa é preparar a parte documental, tá? O acervo técnico. A gente sempre fala que a empresa ela tem que começar a montar o seu acervo técnico. Existem 2 tipos de qualificação técnica: a profissional e aquela do que o profissional leva com ele para onde ele vai, através de ARTs, RRT ou, por exemplo, TRT, no caso do técnico, e a CAT, né, que é a certidão do acervo técnico. É importante você comprovar através da certidão de acervo técnico, a CAT do CREA, por exemplo, né. Então esse profissional, ele muda de empresa, ele leva todo o seu currículo, vamos dizer, toda a sua experiência profissional que pode ser usada na qualificação profissional, mas não pode ser usada na qualificação operacional que a gente vai ver agora. A segunda qualificação é a operacional. O que é a operacional? É um atestado feito por uma pessoa jurídica. Preste atenção aqui, ó. Pessoa jurídica tem que emitir um atestado dizendo que aquela empresa, no nome da empresa, ela executou tais serviços e aquelas quantidades, tá? Ou agora tem a certidão de acervo operacional do CREA, por exemplo, né, que poderá, eu acredito que vai poder ser utilizado na parte de qualificação operacional da empresa. Mas é importante você detalhar todos os serviços e as quantidades, porque normalmente a qualificação operacional, a administração ela pede o serviço e pede também uma quantidade que aquela empresa tenha sido feita, tá? Uma dúvida comum que o pessoal tem é, mas Correia Lima, o acervo técnico do profissional acompanha o responsável? Sim, mas para a licitação é sempre cobrado esses 2 tipos de acervo. Por que é cobrado o acervo operacional? Muita gente fica com dúvida. Porque para a administração pública, ela tem que ter uma segurança na sua contratação. Então, vamos dizer assim, se a empresa tem um histórico, dificilmente ela vai querer abandonar uma obra ou fazer só alguns serviços e depois falir a empresa. Ela tende a continuar no mercado. Já uma empresa, por exemplo, de um laranja, vamos chamar assim, entre aspas, né, de uma pessoa com má índole, ela vai tentar o quê? Ela vai montar aquela empresa, vai participar, vai chamar um responsável técnico com currículo excelente, né, com um acervo gigantesco, ganhar aquela licitação, faz os melhores serviços que vão dar mais dinheiro para aquela empresa, depois abandona a obra. Então, a administração pública não pode correr esse risco. Por isso que ela cobra o acervo operacional. É indicado. Se você, do funcionário público, estiver vendo isso, vamos dizer, indicado, inclusive, pelo Tribunal de Contas, que você cobre o acervo operacional numa licitação, tá bom? Depois nós temos a qualificação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista. Daí você vai ter que o quê? Tirar todas as certidões negativas.
Por exemplo, no nosso curso, a gente detalha 27 certidões negativas que normalmente são utilizadas nas licitações, né, e coloca inclusive o link. Então você vai ter que entrar em cada certidão dessa negativa que normalmente é solicitada nos no edital de licitação, você vai verificar lá e vai baixar toda a sua certidão negativa. É importante, se possível, você se cadastrar no SICAF também. Não é obrigatório inicialmente, mas eu recomendo, principalmente para agilizar o procedimento e, inclusive, no SICAF tem os seus índices contábeis. Então, e verifica todas as certidões, se as certidões estão todas negativas, tá bom? Não todas, né? Mas a grande maioria. Montar um conjunto de declarações que são solicitadas nos editais. É importante que, para você agilizar uma entrega de habilitação, lembrando que aqui a gente está falando da parte de habilitação. Por que eu começo primeiro na parte de habilitação? Né? Porque a nova lei de licitações, para facilitar o trabalho da administração pública, ela solicita primeiro a proposta, analisa a proposta do primeiro colocado, depois pede o documento de habilitação. Mas não adianta nada você saber fazer uma proposta, achar que é a licitação, sem ter os documentos de habilitações em condições de serem entregues. Por isso que nós costumamos, né, na nossa mentoria, orientar primeiro nossos alunos a montar todos os documentos de habilitação antes de participar de uma licitação, ok? Então, as declarações normalmente são as mesmas declarações que são utilizadas. Então, é interessante que você já faça todas essas declarações e modifique ou acrescente alguma que aquele edital solicitar. Você já fica mais tranquilo ali. Então, você já conseguiu a qualificação técnica, já conseguiu a parte de qualificação jurídica, habilitação fiscal, social e trabalhista, e tem todas as declarações. Aí vai ficar faltando o quê? A qualificação econômica. Mas essa aí o contador faz para você. Que é o quê? O balanço patrimonial. Normalmente, nas licitações, né, basta você ter índices maiores do que um. Normalmente, só vai ser solicitado pela administração um E, capital social E, índices maiores do que um, somente se tiver justificativa no edital. Então, basta você ter índices maiores do que um, você vai ser aceito provavelmente. É interessante seu balanço patrimonial está tudo ok, né? Em contador, deixar certinho aquilo. Pessoal, uma coisa, situação importante que aconteceu esse ano comigo, né? Numa consultoria que eu estava fazendo, e teve uma empresa que apresentou um balanço patrimonial, né? Dizendo que ela era EPP ou ME, eu não lembro agora tal. E o faturamento dela tinha sido 4.800.000 no ano anterior. Porém, quando a gente estava verificando o portal da transparência, ela tinha recebido muito mais do que isso. Ela tinha de contrato 10 milhões, tinha recebido em liquidação 5.800.000 e pago 4.900.000. Então, liquidação, para quem não sabe, são as notas fiscais que ela tirou. Então, ela teve um faturamento muito maior do que 4.800.000 e o contador, para facilitar a empresa, talvez, na licitação, arrumou uma forma de manter o balanço patrimonial em 4.800.000. E a empresa que a gente, vamos dizer assim, entrou com recurso contra ela mostrando isso, não assumiu esse erro. O órgão, então, o que ele fez? Ele passou, a assessoria jurídica falou que estava sendo fraudado o balanço patrimonial daquela empresa, porque o portal da transparência mostrava que ela obteve faturamento maior do que 4.800.000, encaminhou para o Ministério Público e mandou abrir um processo administrativo para considerá-la inidônea por uma fraude nas licitações de uma documentação. Então tem que tomar cuidado também no balanço patrimonial nesse sentido, ok? Então nós montamos a parte de habilitação. Então só fazendo um resumo, como quais são os preparativos. Primeiro a empresa monta a documentação de habilitação, depois ela aprende a analisar a licitação e depois ela monta a proposta para entregar aquela proposta. Então, eu considero que são as três fases principais aí para você conseguir a sua licitação. Então, vamos entrar agora na parte de aprender a analisar licitações. O que uma empresa ela tem que saber fazer? Primeira coisa, ela tem que configurar os aplicativos e sites onde ficam disponibilizados editais e licitações para receber o comunicado
de alguma licitação de interesse dela. Por exemplo, se a sua empresa faz telhado, você vai escolher inicialmente obras de telhado. Se a tua empresa costuma executar somente obras de instalações elétricas de baixa tensão, você vai procurar obras de instalação elétrica, tá? Então você vai configurar. A maioria das prefeituras tem site próprio ou algumas concessionárias também. É interessante você fazer contato com esses órgãos para verificar se eles têm algum site específico para você conseguir acessar os editais de licitações deles e acompanhar as licitações. Então, primeiro você tem que configurar isso. A segunda parte é você aprender a fazer uma análise preliminar do edital, tá? Eu até falei no outro vídeo como é que seria essa análise preliminar, né? Por quê? Você vai receber um monte de comunicado de várias licitações. Não vale a pena perder tempo analisando todas as licitações. Então você faz o quê? Uma análise rápida. Normalmente, nós detalhamos isso, né? Mas rapidamente procura? Qualificação técnica da sua empresa se tem, se há uma localidade aonde está aquela obra e também o cronograma para verificar o capital de giro. Eu tenho capital de giro para 90 dias, onde tem maior desembolso, os 3 meses maior desembolso, eu tenho capital de giro ou consigo fazer algum acordo com os fornecedores ou pegar um empréstimo naquele valor, e aí você já elimina as outras licitações para não perder tempo, tá bom? Aí você vai para uma análise mais completa. Uma análise completa é de tudo. Você vai verificar se tem reajuste, vai fazer a compatibilização entre projeto, especificação e o orçamento, analisar a curva A de insumos do orçamento, fazer cotação, e você vai verificar se tem algum erro, se está faltando serviço, se tem alguma cláusula contratual no edital, vamos dizer assim, que esteja equivocada, que você pode pedir esclarecimento, depois impugnar. Então, existe toda uma análise detalhada, nós ensinamos também na nossa mentoria. Tá? Então, basicamente é isso: aprender a fazer compatibilização dos projetos, analisar o orçamento, verificar se os itens do edital estão de acordo com a jurisprudência. Tá? Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, onde divulga jurisprudência e legislações, é interessante fazer parte dele, é um grupo gratuito. Tá? Por quê? Porque você vai começar a se atualizar e entender um pouco mais sobre isso. E vai verificar aonde a administração está errando, onde você pode pedir para impugnar aquela licitação. E aprender a fazer esses esclarecimentos. Como é que faz um esclarecimento? Como é que faz a impugnação, por exemplo, de um edital? Quantos dias? Você pode fazer isso. Eu aconselho sempre você escalonar a crise. Começa com um esclarecimento simples, depois a administração não deu um retorno satisfatório. Você começa um esclarecimento, colocando a parte técnica e a parte jurídica, a fundamentação técnica e jurídica. Depois você entra com a parte de impugnação até mandado de segurança, denúncia ao Tribunal de Contas e por aí vai. Tá bom? Chegamos logo depois, então. Agora a empresa, ela aprendeu a analisar a licitação. Qual vai ser a próxima etapa? Ela tem que se preparar para montar a proposta. O que eu chamo de se preparar para montar a proposta? Ela tem que adquirir um programa de orçamentação. Tá? Por exemplo, a gente utiliza o Orça Fácil, mas poderia ser outro. Mas o programa tem que ter no mínimo. O que um programa tem que ter no mínimo, pessoal? Ele precisa fazer uma confecção de um orçamento detalhado. Tá? Ele precisa gerar composições de custos unitários que vão ser cobrados. Ele precisa, de preferência, ter um banco de preços do Sinap, do Ciclo e outros bancos públicos para facilitar você copiar o orçamento da administração para depois gerar um desconto nele. A curva ABC, exportar uma curva ABC de insumos e serviços para você analisar com calma quais insumos são mais relevantes, para você fazer uma cotação detalhada daqueles insumos para verificar onde você pode ter lucro. Quais serviços são importantes para verificar a produtividade da sua empresa? Quais serviços você tem que ficar tomando, vamos dizer, o maior cuidado para não ter retrabalho, tá? Você tem que ter um programa também que possa você incluir o BDI. Pode ser somente o valor, tá? Não precisa detalhar o BDI no programa. Por quê? Porque normalmente o detalhamento é feito numa planilha em Excel, né? Então não haveria necessidade, tá?
O cronograma físico-financeiro é importante que ele esteja linkado com a planilha orçamentária para facilitar você adequando a planilha orçamentária, ele já exportar o cronograma atualizado. E é muito importante essa possibilidade de você adequar. Por quê? Como eu falei no outro dia, normalmente a empresa tem 2 horas para apresentar a sua proposta, podendo ser prorrogável por mais 2 horas com justificativo. Então ela, teoricamente, tem 4 horas para enviar a proposta pronta, tá? Isso está na Instrução Normativa 73, artigo 29, parágrafo 2º. Ele fala que o edital de licitação deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 2 horas, prorrogáveis por igual período, contado da solicitação do agente da contratação ou da comissão de contratação, quando substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada ao último lance. Ok? Parágrafo 3º. A prorrogação de que trata o parágrafo 2º poderá ocorrer nas seguintes situações. 1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente da contratação. Então, se o licitante solicitar a prorrogação do prazo, provavelmente ele vai ter mais 2 horas. Então, total são de 4 horas para você preparar a sua planilha. O tempo é mínimo, pessoal. Se você for deixar para preparar essa planilha somente no final da disputa de lances, você vai perder aquela licitação e vai ser desclassificado. Tá bom? É interessante você aprender uma outra etapa, analisar e compatibilizar os documentos disponibilizados no certame. Por exemplo, orçamento, projeto, especificação, tá? É importante você olhar no mínimo o quê? Os insumos dos serviços da curva A, tá? Os insumos da curva A de insumos, por exemplo. Ah, por que isso? As composições. Vou dar um exemplo. Você tem um piso no orçamento, um piso porcelanato, que é normal, na faixa de preço que você encontra no mercado. Você vai na planilha, você verifica que está aquele valor. Só que você vai na especificação e no projeto, está prevendo um porcelanato de alto padrão, caríssimo, o dobro do preço que está previsto na planilha. E se você não olhar isso, você vai ter um prejuízo, porque você vai aceitar aquele tipo de porcelanato de alto padrão, recebendo um valor muito menor, pela metade do preço. Então é importante olhar, no mínimo, os insumos da curva A nos outros documentos, nos projetos de especificação. Ok? Você, então, verificou tudo, então nós passamos, montou documentação de habilitação, aprendeu a analisar licitações de uma maneira preliminar e de uma maneira mais completa, adquirir um programa de orçamentação que consegue fazer essa adequação rápida. Por exemplo, o Orça Fácil, com um clique, depois que você tiver a planilha montada, com um clique você consegue dar um desconto, exportar todo o cronograma, todos os documentos necessários que você tem que entregar com aquele desconto em menos de 2 horas, tá bom? Aí passamos para outro ponto. Você aprendeu a analisar toda aquela documentação, tá? Nós vamos então aprender a montar a proposta. Muitas pessoas ficam na dúvida: como é que eu monto uma proposta, Correia Lima? Então aqui a gente vai te ensinar todas as etapas que montam uma proposta, como é que faz isso. Primeiro ponto, você tem que copiar o orçamento da administração. É isso mesmo. Você tem que copiar um orçamento igualzinho da administração, adequando as composições, colocando os mesmos valores, praticamente tudo igual, tá? Por que isso? Porque aí você vai ter uma base para fazer a adequação rapidamente. Você tem que saber sobre BDI, BDI diferenciado, BDI reduzido. BDI diferenciado, para quem não sabe, é no caso de equipamentos. Então, os equipamentos, eles da curva A, eles podem entrar no orçamento junto com a obra, se tiver uma justificativa técnica, mas eles têm que usar um BDI diferenciado, tá? BDI é benefício de despesas indiretas. São, são todas as despesas indiretas que a empresa tem. Por exemplo, administração central, administração local, pessoal tem dúvida disso, né? A administração local é aplicado direto na obra, então ela tem que estar no orçamento da obra. Nós estamos vendo alguns órgãos não colocando a administração local no orçamento, ela tem que estar prevista, ok?
Já a administração central, que é o quê? O setor de RH, a parte do meu contador e por aí vai, ela fica no BDI, parte de imposto, parte de lucro, despesas financeiras, então ela entra no BDI, tá? Cronograma físico-financeiro, então você tem que também montou o orçamento, fazer um cronograma físico-financeiro igual da administração. Pessoal, é importante o BDI e o BDI reduzido, eles serem ou igual da administração, você usar os índices mínimos do TCU, que é o Acordo 2622 de 2013. Não inventem no BDI, senão você pode ser eliminado. Então, segue o que a administração colocou, na maioria das vezes. O cronograma físico-financeiro também. Só modifica, talvez, o índice, coloca o menor índice previsto no acordo. Tá? Então, você faz o cronograma físico-financeiro, a curva ABC de insumos e serviços, e também manda sua carta proposta. Então você então já copiou o orçamento, copiou o cronograma, verificou qual o BDI mínimo que você consegue fazer. Agora é importante você o quê? Aprender a delimitar o valor máximo e mínimo da proposta para a fase de lances, né, da disputa eletrônica. Você provavelmente vai começar com preço mais cheio. Você, na hora da disputa, você vai ter que saber qual o mínimo você consegue dar com lucro. Então é importante saber qual menor BDI você consegue, como eu falei, o acordo 2622 de 2013. Analisar o orçamento com base em uma pesquisa de preço de insumos da curva A. Analisar possíveis aditivos para evitar o desconto complementar, a gente fala bastante isso. Desconto complementar está previsto no artigo 128 da nova lei de licitações. O que é isso? Um aditivo de acréscimo e supressão precisa ser analisado. Qual é o valor da administração após o aditivo e qual o valor da contratada após o aditivo? A diferença desses valores tem que ser a mesma do desconto inicial. Então, por exemplo, se você deu 20% de desconto na solicitação, essa diferença após o aditivo tem que dar 20%. Se ela diminuir, você vai ter um desconto complementar que vai ser descontado no pagamento do seu aditivo. Ah, então é interessante você analisar isso também. Verificar a administração local, se você vai conseguir manter. E quais serviços podem gerar mais lucro para a sua empresa? É importante você entender isso. E aí você sabe, esses serviços aqui vão gerar mais lucro para a minha empresa, vai ser mais tranquilo para mim executar. Eu posso talvez dar um desconto maior, ou eu mantenho aquele desconto ali para gerar um maior lucro nessa obra. Vamos lá. E agora chegou o momento mais esperado. Chegou o momento da disputa eletrônica. Tá. Então você vai ter que analisar. O lance é aberto e fechado. O lance é só aberto, o lance é só fechado. Fases de lances. Então você vai começar com preço mais cheio e vai dando o seu desconto ali. Toma cuidado para não ficar como os aventureiros. Dá um desconto menor, vamos dizer, maior, né? Um valor menor do que você tinha calculado para você como um valor mínimo. Tá? Senão você vai ter prejuízo naquela obra. A não ser, só vale, pessoal, não ter prejuízo, mas chegar no 0 a 0 ali, quando uma qualificação for muito interessante, vai abrir portas para outros tipos de obra semelhante. Por exemplo, teve um hangar de manutenção de helicópteros que eu licitei em São Paulo. A empresa, ela deu um desconto de 20 milhões, né? Era um orçamento de 75 milhões, ela deu um desconto de 20 milhões. Só que ela ganhou uma obra que abria portas para todas as licitações, por exemplo, de hangares no Brasil inteiro, da FAB, por exemplo, ou da Infraero na época. Então, ela abriu ela abriu um leque que valeria para ela pegar aquela obra por aquele de menor desconto. Então, somente nesse caso, eu aconselharia uma empresa entrar para ganhar uma qualificação que vai abrir um campo, um leque maior de opções no ramo de licitações. Bom, ou até na iniciativa privada. Imagina essa empresa dizendo que executou o maior hangar da América Latina para o Exército. Olha o know-how que ela teve, a carta de apresentação dela para fazer, por exemplo, um hangar da iniciativa privada. Então, dá uma diferença, não é mesmo? Que é o que eu falei, o benefício de você executar a obra pública. Então, você, depois da fase de lances, provavelmente vai ser aberta uma diligência,
Os descontos hoje estão dando acima de 25%. Quando dá acima de 25%, o pregoeiro, o agente da contratação, pelo TCU, ele já fala que tem que abrir uma diligência para verificar a execuibilidade daquele orçamento apresentado, daquela proposta. Então, você provavelmente vai ter que apresentar a execuibilidade da sua proposta. Como apresentar isso? É interessante que você mostre as cotações que você fez, os equipamentos que você tem, que a sua empresa tem. Por exemplo, é uma forma de mostrar a execuibilidade do orçamento. Formalismo moderado. Entender o que é formalismo moderado. Rapidamente aqui, TCU considera o que? Ele considera que tem que ser feito formalismo moderado. E a primeira colocada tem que dar chance para ela para consertar a documentação que ele fez. Então, normalmente a primeira colocada, por mais que ela erre ali no início da documentação, vai ser dada uma outra chance para ela apresentar toda a documentação. Então, hoje em dia, quem der o menor preço vai ganhar a licitação na maioria das vezes, se entregar a proposta e a toda a documentação de habilitação. Aonde vai ter o diferencial? Na eficiência da empresa, em executar aquela obra e adquirir lucro. Lembrando que tome cuidado com os aventureiros, que vão baixar o preço e não vão entregar proposta. Se você seguir eles, você vai acabar tendo que apresentar a sua proposta e levar prejuízo. Tá? Execuibilidade da proposta, como eu falei agora. Intenção de recurso. É interessante ter sempre alguém no chat. Vai ser aberto um prazo mínimo, acho que normalmente de 15 minutos, onde você tem que declarar a sua intenção de recurso. Então, a empresa ela precisa ter alguém preparado para colocar ali, eu tenho intenção de recurso, para depois você analisar e mandar seu recurso. Tá? Para eliminar um concorrente seu, ou para se defender, por exemplo, ou se você foi inabilitado ou desclassificado injustamente, você pode recorrer se você tivesse uma qualificação melhor. Por exemplo, no dia de hoje, né, no dia 26 de 8 de 2025, eu divulguei um acordo do TCU lá no grupo do WhatsApp, onde falava, numa licitação aberta e fechada, que a ME, que não se classificou para a parte de lance fechado, se ela tiver no empate técnico, ela precisa ser considerada. Então, normalmente, essa empresa talvez não tinha sido considerada e deram a primeira colocada, ela não era EPP e OME, tá? Então, a ME e a EPP ela poderia entrar com recurso solicitando que fosse mostrado o empate, que ela poderia cobrir aquele valor e ganhar a licitação. Tá? Depois a gente vai ter a adjudicação, a, a administração vai receber o crédito se ela não tiver recebido, vai ser feito o empenho, e aí vai ser feita a homologação e solicitar para você que ganhou aquela licitação assinar aquele contrato. Então nós começamos a outra parte de obras públicas. Estou trazendo todas as informações, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu espero que você esteja gostando até aqui. Eu estou tentando detalhar ao máximo nesse vídeo, só que o vídeo é muito extenso. Vocês estão vendo como o conteúdo é extenso. Por isso que a gente abre 12 meses de curso para tirar dúvidas, porque são conteúdos que precisam ser detalhados, esmiuçados, para você conseguir entender e entrar nesse mundo com segurança. Vamos para a parte de obra agora. Quais procedimentos a empresa precisa aplicar? E também conhecer para melhorar a gestão de uma obra pública, se ela tem o objetivo o quê? De ter uma margem de lucro grande. Tá? Se ela não tiver esse objetivo de ter lucro, ela pode sair tocando. Por exemplo, a maioria das empresas que eu lidei, o dono da empresa faz tudo. Ele é dono da empresa, ele faz o RH, ele compra o material, ele analisa a licitação, manda a proposta, é o responsável pelaquela obra. Então, fica aquela bagunça ali na parte, o dono da obra sendo operacional, né, o dono da empresa, ele não consegue verificar a gestão da empresa, ele está sempre dentro daquela obra, engolindo ele. Provavelmente você, talvez, se tiver alguma empresa nisso, desse tipo, você vai diminuir muito o seu lucro. Então, a gente orienta a primeira coisa, o quê? Fazer a gestão da equipe técnica. Então, o primeiro passo é fazer a gestão da equipe técnica. Contratar um engenheiro e saber quais responsabilidades
o engenheiro, o mestre de obra e os encarregados precisam ter para aliviar o dono da empresa da parte operacional e ele verificar uma parte mais o quê? De gestão, ver o futuro da empresa dele e não correr atrás do próprio rabo ali. Bom, outra coisa, entender, vale a pena eu contratar o empregado ou terceirizar? Lembrando que a gente não pode subcontratar tudo numa licitação. Então, é importante você saber contratar aquele empregado. Então, a gente também fala de uma cultura organizacional onde é importante a contratação. Como é que você vai fazer a gestão desse pessoal de uma forma hierárquica, por exemplo, de equipes, montando equipes. A gente mostra isso para vocês, tá? Nessa parte é interessante você entender como gerenciar esse pessoal para eles produzirem mais. Hoje em dia, a empresa do Carlos, a Arquimedes, e a construtora Soares, o Thales, né, que são os outros dois professores aqui da nossa mentoria, eles preferem hoje contratar mão de obra do que terceirizar. Só terceirizam só serviços específicos, né, que não dá para fazer. Mas por quê? Porque eles criaram uma cultura organizacional com foco em resultados, tá? Outra coisa importante é você antecipar a entrega da obra. Ela vale a pena? Tá? Sempre. Tá? Só não vale a pena você antecipar antes um reajuste. Isso aí são detalhes de reajuste que a gente pode até falar depois no outro vídeo. Mas vale a pena por quê? A administração local, ela paga proporcional à execução da obra. Então, por exemplo, você executou 50% da obra, você vai receber 50% da administração local. Se você antecipar a obra, você vai receber proporcional àquela antecipação. Se você atrasar, você vai ficar com prejuízo. Por quê? Ninguém vai te pagar a administração local que você tem, você vai ter que manter aquela administração local por mais tempo, você vai gerar prejuízo porque a administração local, não vou dizer 100%, mas 99% ela está localizada na curva A e você vai perder dinheiro naquela obra, vai diminuir muito o seu lucro, tá bom? Então, você tem que aprender esses macetes de antecipar a obra, né? Trabalhar para o resultado e a sua equipe querer antecipar a obra para receber talvez um prolabore lá na frente, algum recurso que dá a sua economia que você vai ter. Ponto importante, né, que as empresas iniciantes, né, ou pequenas empresas não dão atenção é a gestão de compras, tá? Então, normalmente eles não contratam alguém para fazer essa gestão de compras. A gente até aconselha contratar esse profissional, treinar um profissional, mesmo que você comece pagando pouco para ele. Mas ele vai fazer toda a diferença lá na frente. Por quê? Quem faz as pesquisas com os fornecedores, a barganha com os fornecedores para conseguir um menor preço para você. Se você paga menos, você vai ter um lucro maior na sua obra, tá? Então, também você vai precisar o quê? Trabalhar com fornecedores, prazo para o faturamento, controle da entrega do material na obra. É muito importante essa figura, tá? Que faz essa gestão de compras para as obras. Normalmente a gente vê que é o dono, lembra? O dono ele faz tudo. Então ele não consegue, talvez, dar uma atenção especial, perder tempo conversando com os fornecedores, vendo vários fornecedores, conseguindo menor preço. Então, menor preço de aquisição, você vai receber maior lucro na sua obra. Você já vai receber aquele valor já combinado daquele serviço. Tá bom? Gestão dos equipamentos também. Quem gerencia os equipamentos da empresa? São os engenheiros que vão ficar na obra? É o dono da empresa também? É o carregado, mestre de obra, é interessante você ter essa noção, aí principalmente se você tiver várias obras, aonde esses equipamentos estão, para não sumir também, né. Número 4, condução do diálogo com a fiscalização e proteção documental da empresa. Pessoal, essa parte, ela é muito importante. Normalmente quem não foi da administração pública não sabe sobre isso, tá, porque não teve a vivência. Eu eu vivi 20 anos trabalhando com obras públicas dentro do Exército. Então, eu consigo trazer um pouco dessa experiência do que será cobrado das empresas. A gente hoje consegue verificar que as empresas estão tendo problemas com a administração pública e às vezes até gerando prejuízo. Empresas que
entregam a medição e não são analisadas, por exemplo. Empresas que não documentam os atrasos que a administração deu causa, reajustes. Outra coisa também, às vezes é solicitado para a empresa fazer uma obra sem empenho, ela corre o risco de não receber. Então, são alguns detalhes que a empresa precisa ter noção da administração pública. Primeira coisa, controle do empenho, liquidação, numerário e a ordem bancária. A ordem bancária é o pagamento. Por que é importante isso? Aí você tem certeza que você vai receber, tá? O empenho é o quê? Vem o crédito, deixa eu explicar rapidamente para vocês, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe, mas você tem o crédito que o órgão recebeu para aquele objeto, tá? Por exemplo, a construção de uma quadra para aquele município, para aquela prefeitura. Fez a licitação, ganhou aquela empresa. Eu pego aquele crédito e empenho para aquela empresa. Então, quer dizer o quê? Aquele crédito é seu, empresa. Basta você executar a obra. Você executa uma parte, você entrega a nota fiscal. A nota fiscal é feita uma liquidação. Então, o órgão coloca no sistema dizendo que você fez aquele serviço e você precisa receber o dinheiro. Então, que é a liquidação. Esse diz que precisa do dinheiro é quando vai um sinal, você vai receber um numerário. O órgão recebe um numerário, que é o dinheiro propriamente dito, que é onde ele faz a ordem bancária. E aonde acompanha isso tudo? No portal da transparência, tá? Cada estado tem o seu, ou então tem o do governo também, você consegue acompanhar no portal da transparência essas etapas de liquidação, tá bom? Da despesa. É interessante você montar uma pasta da obra. Então é importante, nós não vemos as empresas montando uma pasta da obra. Então é importante, porque no caso de um processo administrativo, tem um lugar para você recuperar tudo e montar uma resposta. Ou o seu setor jurídico montar aquela resposta com mais facilidade. Tá? Então tem que ter a parte da obra. Diário da obra, notificação, ofício, atas, e-mail, WhatsApp tem que ser guardados. Tá? Outra coisa, como você faz para agilizar medições? Será que não é interessante você colocar uma memória de cálculo, por exemplo, no diário de obras, ou fazer relatórios semanais com memória de cálculo e fotos, e enviar para o fiscal? Essas são algumas dicas que eu passo para o pessoal. Como evitar crise com a fiscalização? Então comece devagar, tenta combinar, fazer uma parceria, né? Não estou falando de corrupção, tá, pessoal? Uma parceria que eu falo assim, poxa, olha só, eu vou entregar para você uma obra bem feita, você vai inaugurar uma obra bem feita. Não tente enganar a fiscalização, ela vai saber quando você está fazendo isso. E aí começam os problemas, tá? Faz o que está previsto no contrato e tenta mostrar que é um ganha-ganha, entendeu? A empresa está ganhando em executar aquela obra e o fiscal está ganhando em receber aquela obra da melhor qualidade possível. Saber sobre paralisação da obra. Quais são os direitos da empresa? Por exemplo, na lei nova, né, a 1433, se você não recebeu o pagamento após a emissão da nota fiscal, da entrega na nota fiscal, por isso que eu falo que a nota fiscal tem que ser protocolada, você tem direito a paralisar aquela obra, tá? Até rescindir o contrato. Então, é importante você saber seus direitos, ok? Outro ponto importante é a empresa saber, como eu falei agora, da medição e nota fiscal. Como agilizar a análise da medição por parte da fiscalização? É um contato informal com o fiscal, chamar ele para ir antes na obra, analisando, verificando a memória de cálculo. Como entregar essa memória de cálculo? Tá? Então, a gente fala que a medição tem que ter a planilha de orçamento, a foto do item que está sendo medido, a memória de cálculo. Então, é importante ter isso de uma forma transparente. Tá? Formalizar a entrega da medição e a nota fiscal, é importante você protocolar isso para contar prazo. Normalmente, o órgão público, alguns órgãos não querem que você faça isso. Mande formalmente, mas protocole, ok? E acompanhar as etapas da despesa pública, como eu falei, até o pagamento. Empenho, liquidação e o pagamento à ordem bancária. Saber sobre aditivos de prazo e serviços. É importante verificar quais serviços estão faltando com antecedência. Não deixe para a última hora, senão você vai acabar querendo fazer de uma forma equivocada, executar os serviços do aditivo sem ter o aditivo formalizado, tá? Você vai correr o risco de não receber.
Então, verifica antes. Seu engenheiro tem que verificar antes se tem algum erro para você conseguir tramitar um aditivo. Normalmente, um aditivo demora às vezes até 90 dias para ser assinado, desde de quando começou. Então é importante você analisar bem isso, tá? Como calcular o aditivo, aprender sobre o desconto adicional complementar, como eu falei, qual é o artigo 128 da nova lei de licitações, tá? Pode aditivar a administração local? É importante você saber se pode aditivar a administração local. Pode, se for justificado, tá? E, de preferência, se estiver abaixo do acordo 2622. Bom, reajuste. É interessante você saber como documentar o atraso por parte da contratada, tá? Pai da contratada não, do contratante, né, do órgão público. Por quê? Esses atrasos, se você colocar no cronograma físico-financeiro, atualizar ele, vai gerar um saldo maior para o reajuste, você vai ganhar um reajuste maior. Então é importante documentar o atraso, atualizar sempre o cronograma físico-financeiro e você tem que saber como calcular um reajuste, por exemplo, e quando solicitar esse reajuste. Tá? O que diz a lei? Um ano depois da data base do reajuste e ao atingir a meta financeira prevista no cronograma físico-financeiro. Então, você basta ter esses dois itens, você pode solicitar o reajuste. Equilíbrio econômico-financeiro. Como calcular um reequilíbrio? Quando solicitar o reequilíbrio? Normalmente o reequilíbrio não é aceito, tá, pessoal? Muitas vezes a, as empresas acham que vão solicitar e vai ser fácil receber o reequilíbrio. É fácil receber o reajuste, que é o quê? Que é o aumento da inflação. Mas o reequilíbrio não. O reequilíbrio tem que ter várias situações, tem que ser uma coisa que aconteceu extraordinária. Isso aconteceu, por exemplo, entre 2020 e 2022 ali, devido ao aquela turbulência de saúde que teve em todo o mundo, né? Então, mas fora disso, nos meus 20 anos, foi a única vez que eu vi a administração aceitar um reequilíbrio de uma obra, tá? Entrega da obra. Então tem que entender o que que é uma entrega provisória e uma definitiva. Vale a pena fazer entregas provisórias parciais? Eu entendo que sim, né? Vai proteger a empresa, então é importante entregar, fazer uma entrega provisória sempre, antes de ocupar aquelas instalações. Agora eu vou te perguntar, você sabia que existe uma mentoria que foi criada para te orientar como licitar e executar obras públicas com segurança? Todas essas etapas que foram faladas neste vídeo são detalhadas nessa mentoria. A ideia é guiar você em todas as fases, desde a criação da empresa, como conseguir os documentos de habilitação, analisar editais, com foco nas obras mais lucrativas, como você faz para confeccionar a proposta e não ser desclassificado, a gestão de contrato eficiente, gestão de equipe técnica, gestão de compras, aditivos, reajuste, reequilíbrio, como é que você evita problema com a fiscalização, entre outros assuntos que a gente trata na nossa mentoria. Você vai ter uma visão completa da administração pública e da iniciativa privada, de uma forma prática, com profissionais o quê? Trabalham atualmente com licitações e gestão de obra. Eu hoje trabalho com consultoria, tenho uma experiência de mais de 20 anos de obra, e o Carlos e o Thales têm duas, cada um tem uma empresa que trabalham com isso diariamente. Procuram licitações, licitam, executam obras públicas constantemente. Então, é o nosso dia a dia passar isso para vocês, tá? Essa mentoria é uma assinatura anual, em que você poderá acessar essa plataforma de cursos e atualizações que a gente, como é o nosso primeiro ano, nós colocamos várias atualizações, a gente vai atualizando, vai agregando valor a esse curso, fica na plataforma Wi-Fi, tá? Você vai poder participar de um grupo no WhatsApp exclusivo com os professores e os alunos, para você tirar as suas dúvidas sobre o conteúdo do curso em qualquer momento. Então, você está olhando o curso lá, pô, não consegui entender isso. Você vai mandar, pô, Correia Lima, não estou entendendo isso, e a gente vai responder o mais rápido possível para você. Olha só a tranquilidade que você vai ter em manter, né, a segurança para entrar nesse setor. Você poderá participar das nossas reuniões mensais, com contato direto com a gente, e os alunos também. Então, todo mês a gente tem uma reunião com os nossos alunos online, que dura em torno de uma hora e meia.
Então a gente tira a dúvida, conversa, você vai poder participar. Se tiver alguma coisa, a gente mostra lá na tela na hora alguma algum assunto de interesse da turma. Então você vai poder acompanhar isso também. Você terá 12 meses, então, direto com a gente lá, vendo aulas, tirando dúvida, e assim você consegue ter segurança em todos os passos que a gente falou desse processo, tá bom? Nós temos também bônus especial. Com bônus, você pode ter a possibilidade de ver a empresa da Arquimedes funcionando na prática. Isso são visitas marcadas no Rio de Janeiro. Tá? Nós não escondemos nada dos nossos alunos. Tudo que a gente mostra, a gente aplica na prática. E como para você ver como a gente não esconde nada, que você pode, inclusive, visitar a empresa, olhar uma disputa eletrônica que o Carlos está fazendo, uma montagem de uma proposta, por exemplo. Não temos nada a esconder de vocês. Tá bom? E no momento dessa gravação ainda, desse vídeo, ainda temos uma parceria com o programa Orça Fácil, que dá 3 meses gratuitos e 20% de desconto na assinatura anual. Algumas perguntas que nós recebemos, tá, pessoal, que eu vou tentar debater aqui com vocês para tentar ficar tranquilo o entendimento. Tem conhecimento nenhum sobre esse assunto, Correia Lima. Como é que eu vou conseguir aprender esse conteúdo? Então, essa mentoria ela foi criada com o objetivo de ensinar empresas que nunca fizeram uma licitação ou executaram uma obra pública, por exemplo. Então, nosso objetivo é justamente ensinar as empresas. Por isso que nós temos a plataforma de cursos, um grupo de WhatsApp com os professores e reuniões mensais com os alunos para facilitar esse progresso. Então fica mais fácil para o aluno, com esse contato direto, quem já faz isso no dia a dia, tirar suas dúvidas, entendeu? Então fica tranquilo nesse aspecto. Eu quero ser um consultor na área de obras públicas. Esse curso serve para mim? Olha, a mentoria ele vai te preparar o quê? Em todas as áreas que envolvem a obra pública. Habilitação, licitação, proposta, gestão contratual, com exemplo de aditivos e reajustes, né? Você poderá dar consultoria em todas essas áreas, tá? Consultor na área pode conseguir cargos dentro de empresa ganhando mais de R$ 10.000. Então a gente sabe isso, principalmente, que ele vai conseguir ganhar licitações para aquela empresa. Ele pode realizar consultorias na área cobrando entre R$ 200 e R$ 500 a hora ou montar proposta para as empresas. Quando você monta a proposta, eu já recebi várias ligações, eu não monto proposta, tá, pessoal? Então, eu tenho uma empresa de um amigo que monta proposta, mas eu não monto proposta. Eu recebo diversas ligações perguntando se eu monto proposta. O que é montar proposta? A empresa escolhe uma licitação, você vai deixar a proposta dele em condições para entregar na licitação. Isso varia de 2 a 5% do valor da proposta que ele está fazendo, do orçamento que vai ser apresentado, do contrato. Tá? Em uma consultoria, por exemplo, você já paga todo o valor da mentoria. Bom, a terceira pergunta é: tem uma empresa de projetos de engenharia. Isso serve para mim? Sim, eu acho que sim. Porque existem contratações de projetos, principalmente BIM. Então, se você tiver um acervo operacional e um acervo técnico em BIM, bom, hoje o órgão está tendo que contratar em BIM. Então, é bem capaz de você conseguir essa tão sonhada contratação. Outra coisa é que toda obra pública precisa ter projeto para ser contratada, no mínimo projeto básico. Então, se aquele órgão não tem condições de elaborar um projeto básico, ele vai contratar um projeto básico, e aí pode contratar você. Também tem o network com empresas que podem ajudar, né, a gerar futuras contratações para você, porque a maioria dos projetos e executivos que são contratados nas obras, eles são subcontratados. Então, se você tiver contato com outras empresas, normalmente você tem possibilidade de ser subcontratado para executar, elaborar esses projetos. Eu queria ressaltar uma coisa aqui. A empresa do Carlos, a Arquimedes, ela começou elaborando projeto básico para o governo, para alguns órgãos públicos, depois que ela iniciou na parte de obras. Então, o projeto básico dela era tão bem feito, né, toda a documentação certinha, e quando ela começou a entregar isso para os órgãos pediram: "Pô, você não quer começar a participar das licitações?" E foi aí que foi uma porta de entrada. Então, os projetos, às vezes, ela acaba se tornando uma porta de entrada para esse mundo de obra. E é uma possibilidade para você que tem
e normalmente é mais lucrativo do que somente projeto. Outra pergunta que eu recebo bastante: eu tenho uma empresa MEI, posso fazer obra para o governo? A princípio, não, pessoal. Tá? A informação que eu tenho é que não existe KNAI para MEI na área de consultoria e na execução de obra. Mas você poderá o quê? Adequar a sua empresa e entrar neste ramo com segurança, tá? Com possibilidade até de contratos milionários, como a gente falou no primeiro vídeo. Oi, Lima, o valor da mentoria é muito alto para mim. Pô, vamos analisar aqui? Então, quanto você gasta com tempo perdido tentando licitar sem conhecimento? Ou pagando para uma empresa, por exemplo, elaborar a sua proposta. Lembra que eu falei que ela cobra em torno de 2 a 5%? Se você for pagar uma empresa para montar a sua proposta, ela vai cobrar isso. Então, por exemplo, uma obra de 100 mil que você vai entrar, que você deu orçamento, ela vai te cobrar no mínimo R$ 2.000 em uma única licitação. Então, que já é superior ao valor da mentoria. Então, será que não vale a pena? Será que a mentoria não está barata? Eu te pergunto, qual será seu prejuízo durante a execução da obra que poderia ter sido evitado e ter virado lucro por falta de conhecimento seu? A obra pública não é igual uma obra da iniciativa privada. Tá? Então, tem detalhes, por exemplo, que eu falei. Às vezes, se você não souber lidar com a fiscalização, você pode ter prejuízos chegando a passando de milhão. Então, tem que tomar cuidado. O Carlos, por exemplo, ele teve um prejuízo de 400 mil por um erro do contador. Eu vou depois deixar o link aqui de um vídeo que eu fiz sobre esse assunto no YouTube. Você está disposto a investir em você ou na sua empresa para evitar problemas futuros ou não você vai arriscar? Cabe a você decidir. Outra pergunta: quanto tempo demora para eu ganhar minha primeira licitação? Eu vou ser honesto com você. Depende. Vai depender do quê? Vai depender da sua qualificação, da sua decisão de estudar, porque a matéria é bem extensa, né? Então você se preparar. Pode ser rápido, em poucos meses. Se a empresa já tiver o acervo técnico no nome da empresa, por exemplo, que é o mais importante, não é nem o responsável técnico, porque o responsável técnico você acaba fazendo um contrato futuro ali com o engenheiro para participar daquela licitação, mas ter o acervo no nome da empresa. Ou ele pode demorar um pouco mais para montar esse acervo mínimo. E a gente até orienta como montar esse acervo mínimo mais rápido. Tá? Sabemos que o processo de aprendizagem neste ramo ele é lento. Por quê? Você vai fazendo vários testes, vai estudar, por exemplo, a habilitação, tirar todas as certidões, se preparar. Tem a parte de você ter que executar um serviço para fora para montar o seu acervo técnico. Você vai ter que começar a estudar sobre os editais, analisar o edital. Muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento jurídico, então você vai ter que estudar ali. Então, comparativamente a outras mentorias, por exemplo, no mercado, a obra pública, para você executar, ter tranquilidade, demora um pouco mais de tempo, né? São vários detalhes que precisam ser observados, tá? E a matéria é muito extensa. Por esse motivo que nós colocamos essa assinatura anual, com suporte diário para os nossos alunos. Tá? Você adquirindo agora terá acesso direto à plataforma de curso. Você vai poder já começar a tirar suas dúvidas com os professores no grupo do WhatsApp que você tiver e participar da nossa aula online, que normalmente é na primeira quinzena do mês. Então, já no mês de setembro, por exemplo, nós estamos fazendo esse vídeo no final de agosto, na primeira semana ou segunda semana de setembro, você já vai participar de uma reunião com a gente. Tá? Nossa mentoria hoje ela custa menos de R$ 6 por dia. É isso mesmo, menos do que um café expresso que você paga ali todo dia. Tá? E você terá direito a ter orientação direta com os professores durante 12 meses. Falei uma orientação direta. Então, se tirar, pode tirar dúvida a qualquer momento. Tá? Mas esse valor é promocional e não vai ficar por muito tempo. Tá? Na data da gravação desse vídeo, é possível adquirir essa mentoria em até 12 vezes no cartão por aproximadamente R$ 155. Vai depender dos juros da plataforma Wi-Fi. Tá? Ou então 1.497 à vista. E se você está cansado de tentar e não conseguir a licitação desejada, ser sempre desclassificado, fica preocupado com o futuro da empresa,
Quando será a minha próxima obra, tal, não vou conseguir achar minha obra, tá? Acha que pode fracassar nesse setor por falta de conhecimento? Ou já cansou de ficar correndo atrás de indicações para pequenas obras? Então você precisa começar agora a licitar e executar obras com segurança. E nisso nós podemos te ajudar. Faça sua inscrição nesse momento e seja nosso aluno. Sua empresa pode ser a próxima história de sucesso e nós vamos contar aqui nesse vídeo. Se você ainda tiver alguma dúvida, quiser falar comigo diretamente pelo WhatsApp, é só me enviar uma mensagem. Eu vou deixar o meu telefone na descrição desse vídeo. Mas vou falar aqui para você. É o 21 98100 1520. E lembre, o conhecimento aplicado é a sua melhor estratégia. Espero no próximo vídeo. Forte abraço.